Isso aí, galerinha. Pessoal, olha só. Chegou um momento importante aqui. Chegou um momento importante. Eu lembro de eu guri, 8º ano, 9º ano, indo ajudar minha prima com esse tipo de coisa aí, Teorema de Tales. Ela estava nos 8º ano e eu estava no 1º ano do ensino médio. E, pô, era muito simples, né? Então, pô, tranquilo. Ensinar, dava ajudinha pra ela ali, fazia as continhas. Era fera em triângulo retângulo. Seno, cosseno, tangente. Porém, na minha cabeça, essas coisas eram coisas distintas. E só depois de barba na cara, só depois de velha, que eu percebi, meu Deus, é tudo a mesma coisa. Teorema de Tales, semelhança de triângulo, seno, cosseno e tangente, é tudo a mesma e única ideia. Que a gente poderia dizer de proporcionalidade em figuras. Isso serve para tudo, não é só para triângulo, serve para a vida. Então, quando o cara tem uma Ferrari lá de $1 milhão, ele quer uma miniatura, já que, né, a vida os astros não se alinharam, pô, o cara vai lá e pega todas as dimensões reais da Ferrari, divide por um número, 1000, e constrói uma mini Ferrari, com as mesmas dimensões proporcionalmente da Ferrari real. É isso que eu vou te ensinar agora. Tudo que eu vou te ensinar agora está baseado nessa ideia óbvia de que se tu pega um objeto do mundo real, mede todos os possíveis tamanhos dele e divide por um número, ou multiplica por um número, todas essas dimensões, e constrói um objeto novo, vai parecer idêntico, né? Só que ou maior ou menor. Só isso. É só isso que eu tenho para te ensinar hoje. Olha que legal. Mas não começa com essa cara, entendeu? Começa meio oculto. Até porque, vamos ver quem é que o cara, olha só, a tua apostila, eu te pedi para dar uma lida, não te pedi? Pedi, né? Algumas coisas aqui não dá para não dizer, ó. Tales de Mileto é considerado por muitos o primeiro dos 7 sábios da Grécia. Pouco se sabe realmente sobre sua vida. Teria vivido por volta de 600 a.C., o que me faz parecer um idiota. E acredita-se que as primeiras deduções sistemáticas da geometria se devem a ele. Segundo parece, Tales começou sua vida como mercador, tornando-se rico o bastante para dedicar a parte final de sua vida ao estudo e a algumas viagens. Imagina, juntasse uma graninha, agora cheguei a trabalhar. Agora eu vou estudar e viajar pelo mundo. Puta merda, cara, nem me acontece essa. Disse que ele viveu por algum tempo no Egito e que despertou admiração ao calcular a altura de uma pirâmide por meio da sombra. De volta a Mileto, ganhou reputação graças ao seu gênio versátil de estadista, conselheiro, engenheiro, homem de negócios, filósofo, matemático e astrônomo. Quer mais? Tales é o primeiro personagem conhecido a quem se associam descobertas matemáticas. Resumindo, o cara era foda. E aí, olha só, o que é o Teorema de Tales modernamente contado para a galerinha? Eu tenho retas paralelas. Tenho retas paralelas, R, S, D, cortadas por outras retas concorrentes, outras retas qualquer, U e V. Formam-se pontos nas intersecções dessas retas, que eu posso denominar do jeito que me der na cabeça. Vocês devem perceber que formaram-se segmentos de reta. Concorda comigo? Segmento AB, o segmento BC, o segmento DE, EF, para quem quiser mais ainda, AC, ou até, e assim por diante. Mas inicialmente o Teorema de Tales ele só diz o seguinte, ó, que a proporção entre esses segmentos deve ser idêntica à proporção entre esses, ó. Por que isso faz sentido? Por que ou, se tu preferir, se tu não gostou, a proporção entre este e este segmento é a mesma que entre este e este? Por quê? Por que será que essa proporção existe, né? Primeiro vamos escrever. Primeira forma de aplicar o Teorema de Tales. Esse tamanho, que eu represento assim, ó. Tudo bem? Dividido por este tamanho. Obrigado. Fica igualzinho.
Faz a mesma divisão aqui, ó. DE, a parte superior, DEF, dividido pela parte inferior. Será que eu poderia fazer a parte de baixo dividido pela de cima é igual a de baixo dividido pela de cima? Sim, porque o inverso, se dois números são iguais, o inverso de um também vai ser igual ao inverso do outro. Tu vê, dá para pensar geometricamente ou pelas regras matemáticas. Dá para confirmar essa obviedade. Será que eu poderia fazer a conta assim, ó? Esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse? Vamos ver. AB dividido por DE dividido por DE é igual BC dividido por EF. E aí, como é que eu confirmo se isso aqui é igual a um dos anteriores? Legal, legal. Olha só, se para a galera de repente que ainda não entendeu o princípio da igualdade direitinho, se eu aplicasse a multiplicação cruzada, ficaria AB vezes EF é igual a D, ABC pode ser, vezes DE. Concorda comigo? E o número que está multiplicando passa? Então eu poderia, né, dividir ambos os lados por DE, que foi o que a colega sugeriu, e dividir ambos os lados por EF. Ficou ou não ficou matematicamente a outra proporção? Tu viu que legal? O teorema de Tales tu pode aplicar do jeito que tu quiser, desde que tu obedeça a obviedade aqui, ó. Ou seja, esse cara guarda uma proporção com aquele e este cara guarda uma proporção com aquele. Da mesma forma que este tem uma proporção com este e este tem uma proporção com este. Certo? Se tu obedecer isso, não importa a maneira como tu vai fazer. É só isso, teorema de Tales. Retas paralelas, cortadas por retas transversais, formam segmentos de reta proporcionais entre si. Só isso é o teorema de Tales. Por que depois ele não está com risco assim? Que risco ali? Olha, nesse caso devo me vangloriar dizendo porque eu fui melhor, eu fui mais detalhista e ele menos. Mas geralmente é o contrário que acontece, eu sou menos e a apostila é mais. Show de bola. Tudo bem até aqui? Tudo bom. Outra matéria. Semelhança de triângulos. O que são triângulos semelhantes? É a primeira coisa que eu quero que tu entenda. Triângulos semelhantes são triângulos que têm exatamente os mesmos ângulos internos. Olha só, alfa e alfa. Vamos supor que seja um ângulo de 90 graus, mas não é obrigatório que seja. Beta e beta. Se esses triângulos têm os mesmos ângulos, tipo 30 e 30, 60 e 60, 90 e 90, basta até que dois deles sejam iguais, né? O terceiro obrigatoriamente tem que ser igual, concorda comigo? Certo? Quando isso acontece, pronto. Ocorreu uma semelhança e esta semelhança de triângulos exige que os lados desses triângulos sejam proporcionais. Vamos dar nome a esses lados. Oposto a alfa, vou chamar de Azão. Oposto a beta, Bzão. E o outro Czão, então. Azinho, Bzinho e Czinho. Diga, amor, como é que eu escrevo essa proporção? Ah, ó, interessante, ó. Azão sobre Bzão pode ser, é igual a Azinho sobre Bzinho. A divisão deste lado para este lado tem que dar igual a divisão deste para este, já que eles são triângulos proporcionais. Eu concordo. É uma das várias maneiras de escrever a proporção. Mais alguma? Pode colocar qualquer outro lado, né? Mas eu acho mais interessante o cara pensar o seguinte, ó, o lado grande dividido pelo seu lado equivalente no pequeno tem que ser igual ao outro lado grande dividido pelo seu equivalente menor, que é igual ao terceiro lado. Assim, uma única igualdade a gente pode unir todas. Tu foi perfeito naquilo que tu falou, tá perfeito. E lógico, né, a partir disso eu posso aplicar a multiplicação cruzada, né, como a gente fez antes, e chegar naquela. Certo? Que interessante, né? Matematicamente ficou a mesma coisa que o teorema de Tales. E ainda a gente chama isso de K.
O que é esse K? É a constante de proporcionalidade entre os triângulos. Então, se esse triângulo é o triplo desse, esse K vai ser 3. Se ele é 1000 vezes maior, esse K vai ser 1000. Certo? Constante de proporcionalidade. Teoricamente é isso que vem os exercícios. Mas eu na introdução da aula te falei. Essas matérias parecem diferentes, mas elas são exatamente a mesma matéria. Tem a mesma ideia por trás. Me digam, como é que eu vou enxergar uma semelhança de triângulo no Teorema de Tales? Ou como é que eu vou enxergar o Teorema de Tales aqui, se tu preferir? Me provem aquilo que eu estava dizendo aqui no começo, que essas matérias, na verdade, poderiam ser ensinadas juntas de uma única forma, com um único raciocínio, certo? E aí, como é que será que a gente conecta essas duas coisas? Coloca uma reta ali no triângulo e fica duas retas transversais cortadas depois por meio. Deixa eu ver, gostei da ideia. Coloca Uma reta paralela ao B. paralela ao B, uma reta paralela ao B. Olha que beleza. E outra reta para cima, paralela ao B também. Paralela ao B, outra reta paralela ao B, muito bom. E aumenta as linhas da E e do C. Aumentar essa linha aqui. Então assim, eu deveria encaixar aquele triângulo mais próximo desse, né? Para não ter uma alteração nesse tamanho aqui, certo? Sim. Beleza? Deveria encaixar os triângulos um pouco mais próximos um do outro. Faço então retas paralelas às suas bases. Uma transversal está aqui, então existe proporção aqui, né? E outra. Se eu completar essa aqui, como esse ângulo é igual, esse tamanho, aí aqui assim, eu posso encaixar aquele outro triângulo aqui, né? Aí sim, ó, desloquei o triângulo para o lado. Fechou, daria para fazer. Eu não sei se tem mais efeito, mas eu pensei aqui em diagonais ligando A e E e B, F. Legal, a ideia seria legal, porém ao traçar as diagonais, né, nós também talvez perdêssemos, eu queria a informação desses tamanhos aqui, né? Mas interessante, não teria nada de errado tu fazer isso, desde que tu fizesse isso na outra também para manter a tua proporção, né? Mas o que eu queria te mostrar, cara, é que basta um pouco de criatividade para tu enxergar que aqui tem 1, 2, 3 triângulos, né? 3 triângulos todos semelhantes. Porque esse triângulo de cima, ó, esse triângulo de cima ele é assim, ó. Certo? É o menor dos triângulos. Concorda? Se eu desenho ele a partir aqui de baixo, ó, ele fica assim, o triângulo fica um pouco maior, ó. Concordam? O segundo triângulo. E não tem um terceiro triângulo desde baixo lá, ó. Esses triângulos todos não têm os mesmos ângulos? Então eles são triângulos semelhantes. E tem seus lados esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse, que é igual a esse dividido por esse. Não gostei, professor. Esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse. E assim vai. Então, na verdade, o bacana da ideia do Teorema de Tales é tu não precisar de ver nem o triângulo todo, né? Basta tu cortar uma parte do teu triângulo e tu já usa aquela secção que tu fez ali, a proporcionalidade. Enquanto a semelhança de triângulo, de certa forma, obriga tu a enxergar o triângulo todo. Por isso, digamos que tem um pequeno avanço daqui para cá. Mas o bacana é tu perceber que é a mesma coisa, assim, dentro de um triângulo, às vezes tu vai usar o Teorema de Tales, ou dentro de uma situação que poderias usar o Teorema de Tales, tu pode usar a semelhança de triângulo, o que for mais conveniente para ti. Resumindo, figuras geométricas semelhantes, ou seja, cujos ângulos sejam iguais, devem ter seus lados proporcionais. E a gente usa essa proporcionalidade para fazer uma continha boba e matar as questões. Olha, já vou te mostrar então qual é o caso crítico, é o pior dos piores casos que pode aparecer para ti. Nessa nova empreitada, tu viu que as contas são bobas. O pior que eu posso tentar fazer para te enganar é isso aqui, ó. É isso. É o máximo que dá para fazer. Então eu digo que aqui é 10, que aqui é 12, aqui é X e aqui é 30 anos-luz. E aí? Pode falar que eu faço. 10 sobre 30
sobre x. Pronto. Se o aluno percebe que quando as retas estão se cruzando, ele tem que fazer a conta como se elas não estivessem se cruzando, fechou. Porque o aluno que bitola, ele faz esse por esse, ó. Ele não percebe que as retas são importantes, né? De que reta é cada segmento. Então esse seria o detalhe. Como a galera me mostrou que já entendeu isso, eu não vou ter problema nenhum. Para quem ainda não entendeu e não se manifesta, né, porque vocês devem ter percebido que a galera que mais tem dificuldade é a galera que não pergunta. A galera que pergunta se dá bem. Ó, é isso que eu estou querendo dizer. Ó. Vocês concordam que ao descruzar as retas, os tamanhos não mudaram? Né? Não pode ter mudado só de eu ter afastado as retas, né? E aí a conta aqui seria feita como? Esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse. O máximo que uma ferramenta que eu tenho para tentar te enganar é cruzar as retas para a galera que só decorou e não entendeu fazer a divisão errada. Mas daí, mesmo estando cruzado, eu poderia fazer 12 sobre 10 e 30 sobre x. Assim tu ainda pode fazer, sem problema nenhum. Só que 12 sobre 10, x sobre 30. Ó, também te confundi isso na hora de terminar. Porque já que tu fez o tamanho entre essas retas dividido pelo tamanho da outra, tens que manter a ordem. O tamanho desta reta primeiro dividido pelo tamanho da outra. Tu viu? 12 sobre 10 igual a x sobre 30. Por isso que descruzar é a melhor técnica, eu diria. O aluno que já está escolado, ele não vai se dar o trabalho de desenhar de novo para pensar, beleza? Mas como eu vejo meus alunos errando mesmo após o aviso, e tu já viu, né, cara? Acontece contigo também. Eu vou lá e falo, ó, a prova vai ser assim, o trabalho vai ser assado, tudo Ctrl+C, Ctrl+V, tu erra num, tu capricha, erra no outro. Então tu vê, né, é muito provável que tu cometa esse erro. A galera que tem errado, que tem tirado nota abaixo de 7, é muito provável que cometa esse erro. O que custa anotar no caderno, né? Talvez cometerei este erro na prova, para tu estudar esse erro e não cometer. É tão simples, se tu for ver, né? E o teu pai faz a mesma coisa contigo em relação à vida, né? Ele te fala, porra, não faz essa cagada, cara. Não faz essa outra cagada. Essa cagada aqui é mor, destrói as pessoas. Essa outra cagada aqui, tu não faz isso, que vai dar merda na tua vida. Ele vai falando isso pra ti. Eu escutava meu pai falando isso e às vezes pensava, velho, idiota, babaca. E depois de velho eu penso, meu Deus, como eu era babaca, o velho estava certo. Né? Isso vai acontecer com todos nós. Me falavam que ia acontecer isso. Eu tentava agilizar na minha mente isso para ver se eu amadurecia mais rápido, né? E eu até falseava isso, as pessoas me achavam mais maduro do que eu era. Só que era falso isso, era uma máscara que eu botava. Então eu com 14, 15 anos eu tinha um papo mais... tal, pegava as menininhas mais velhas, tal, mas era só fachada. Internamente eu achava que não vou, a vida não vai me aplicar peças, eu não vou ter problemas, não vou... Mas todo mundo tem, saca? Então tu tem que ser humilde mesmo, tem que estudar, tem que te organizar na vida, senão ela te pega, cara. Senão daqui a pouco tá ganhando aí 4.000 reais por mês insatisfeito com a tua vida. Tu precisa de quanto para sobreviver? Lembras? Para ter qualidade de vida que tu tem hoje? 10 para cima. 10 para cima. Foda, cara. É foda. Fala aí, querido. Olha só que legal. Olha só que legal para fechar a aula. Nós usamos o que para resolver esse problema? Teorema de Tales, né? Certo? Foi o Teorema de Tales. Que é a mesma coisa, na verdade. Mas a colega na colocação dela estava mostrando que realmente esses triângulos aqui são semelhantes, ó. Esses ângulos são iguais porque são opostos pelo vértice. Esse ângulo aqui, ele é alterno e interno com esse aqui. Então eles são iguais. E esse ângulo aqui é alterno e interno com esse aqui. Então eles são iguais. Se eu quiser fazer a semelhança de triângulo, eu vou ter que deixar os triângulos nas mesmas posições. Então tu vê, eu vou redesenhar esse triângulo aqui pequeno na mesma posição desse. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que aqui tem que estar o beta, aqui tem que estar o gama e ali tem que estar o alfa. Deixa eu ver, entre beta e gama eu não tenho nada. Entre alfa e gama eu tenho 10, entre alfa e gama eu tenho 10, entre alfa e beta eu tenho 12. Tu viu a técnica que eu usei para reconstruir o triângulo sem me perder? Uma técnica simples. Te organiza através dos ângulos. Agora que os triângulos estão na mesma posição, eu posso fazer esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse. Concordam comigo? E então deu errado, ó, porque antes era 10 sobre 30 é igual a 12 sobre x.
Deu errado, né? Não deu errado, tá certinho. Então a resposta que eu ainda não tinha dado era 36. Que legal, né? Então a colega entendeu exatamente o mote da aula, né? Que é tudo igual mesmo. Tu pode tanto enxergar de um lado, quanto enxergar do outro. Ou tu faz teorema de Tales, que é uma regra prática boa, ou tu enxerga os triângulos semelhantes de uma vez e mata a charada. Muitas questões de vestibular que muita gente não acerta, que envolve triângulos, às vezes é só semelhança de triângulo e nada mais. O que vocês podem fazer para se divertir agora? Página 35, página 37. Página 35 e página 37. Isso é a tarefa que a gente vai corrigir na próxima aula. Quem quiser já ir se agilizando, já pode ir dando uma olhadinha nas relações métricas do triângulo retângulo para as futuras aulas. Mas por enquanto vamos fazer as tarefas. 35 e 37. Vamos que vamos, não quero ver ninguém parado em Pacochamó.